universo feminino. Complexo, mas possível de adentrar, experimentar. O interessante é que o mistério não se explica, não se pode explicar o mistério. Mas o verdadeiro mistério se pode experimentar para poder amá-lo cada vez mais. Porém, calma, não é para experimentar como você experimenta uma laranja e joga só o bagaço fora. Experimentar o universo, não o que compõe o universo, como já foi falado aqui pelas nossas convidadas, que muitas vezes o corpo da mulher é usado, a figura da mulher é usada. Vai se vender, sei lá, vai vender papel. Coloca uma mulher lá toda bonita oferecendo papel. O que você vai comprar? O papel ou você vai querer ser aquela mulher? Então, esse programa não está sendo somente para os homens, mas também para as mulheres, para que você possa entrar cada vez mais naquilo que foi dito no primeiro bloco pela Bia. Descobrir o que você é, ou melhor, quem você é, para onde você está caminhando. Vamos entrar mais um pouquinho, vamos adentrar neste universo feminino com a Leila. A pessoa não quis ser identificada e ela diz o seguinte: como ser mulher de 30 e poucos anos, solteira, independente? E ela diz assim: sigo tudo o que ensina a Bíblia, porém, no meu ambiente de trabalho, sou discriminada por ser solteira. Piadas, comentários e etc. Surgiu preconceito por essas mulheres que, apesar de ser solteira e sonharem em formar família, preferem manter a castidade e esperar no Senhor. Por que surgiram esses preconceitos? Por que existem esses preconceitos na sociedade? Né? É o que ela pergunta aqui. Elaine, Vamos lá. nós estamos nessa sociedade, infelizmente. Sim, nós estamos numa sociedade onde a gente falava antes do intervalo, que se eu escolho ficar em casa, cuidando dos filhos, eu vou ser bombardeada. Se eu escolho trabalhar e ter filhos, eu vou ser bombardeada. Eu diria que é até difícil viver em sociedade, né? Porque, ok, tenho 35 anos, sou solteira, trabalho, tenho parte da minha realização e estou à espera. E eu diria, melhor que você fique na espera do que sair loucamente procurando qualquer pessoa. Porque muitas pessoas, nesse desespero da necessidade ou da imposição familiar e social, se casam e são extremamente frustradas. Talvez nunca chegue. Fazer as pazes com isso é importante, se entender. Por que não está chegando? Por que não está acontecendo? Porque, às vezes, passa também pelas minhas características, né? Pode ser que eu seja uma pessoa de difícil relacionamento. E aí não cabe... Bom, a gente ficaria também uns 3 programas falando só das possibilidades, né, padre? Mas não aceitar essa piada é interessante. Ou rebater. Por que da piada? Você tem que ser corajoso para fazer essa pergunta. Muitas vezes eu tive que respondê-la, por exemplo. Porque, sim, porque não aconteceu, ou porque há um tempo para tudo, horas. Só que o natural da sociedade é a tia, é não sei o quê. Eu digo para o senhor, particularmente falando, aí eu trago para uma situação particular. Aí não é mais a psicóloga. Não, aí é a Elaine. Essa maternidade que a gente comenta até agora, por exemplo, para mim, ela se dá quando eu dou aula e estou com os meus alunos. Ela se dá quando eu dou uma formação aqui dentro da Canção Nova. Ela se dá quando eu atendo. Eu falei que esses dias eu tive a graça de atender minhas pacientes mais velhas. 82 anos e 78 anos. Aí eu falo assim, poxa vida, né? O que eu posso oferecer para essa senhora? Então, é importante que você descubra em você as suas características que vão além do só estar casada. Que é um estado, ok, é um estado de vida, uma escolha, uma vocação, né? Mas você também precisa se posicionar para que você evite essa chacota. Eu acho que parte do nosso posicionamento, muitas vezes a pessoa faz chacota com a sua própria história. E dentro disso que você traz, porque como nós falávamos da crise do homem, da crise da mulher, né, e também até números provam isso. Sim. Hoje no mundo existe pouca coisa, mas existe
um número maior de mulheres do que de homens. Sim. Uma vez que esses homens que existem, ainda inclusive tem crises, como a Bia iria começar a falar, mas não falou, dos homens que não sabem que é homem, que é, né, essa crise que seria um outro programa. Mas como encontrar essa paz? Esta mulher, que por mais que ela se sinta realizada e em paz, por não ter acontecido ainda, como ela encontrar esta verdadeira paz se vem essas pressões de fora? Porque muitas vezes entra a própria sociedade, a própria cultura, que a cobra, vou dizer uma linguagem que o pessoal do Nordeste vai saber do que nós estamos. Você não vai sair do caritó? Né? Ou seja, você não vai deixar de ser titia? Sim, o caritó é ótimo. Então, o pessoal do Nordeste que está nos acompanhando vem entender Conhece muito bem. bem. Né? Como ela vai encontrar essa paz? Padre, nós estamos, muitas vezes, como estamos, porque nós aceitamos a pressão. Muitas vezes, para fazer essa escolha, você vai se ver sozinho ou sozinha. Então, eu diria, vai ser um grande exercício, né, se colocar no papel que você tem hoje. Bom, eu sou uma pessoa de 35 anos que trabalho, não encontrei ainda, né, estou disposta a, e isto é isto, e pronto. Quando vocês falavam da transformação dos corpos, né, que eu tenho que colocar silicone, tirar, aumentar, diminuir, pôr, ficar loira, ruiva, não sei o quê, é justamente porque eu estou cedendo, não é só o aspecto da beleza, tem muito mais por trás disso. É porque eu estou cedendo a um padrão. Ora, se eu tenho cacheado, eu estico, se eu tenho esticado, eu cacheio, e eu não posso viver bem do jeito que estou. Se isso é algo que incomoda tanto a ela, então eu estou dizendo diretamente para você que nos mandou a pergunta, né? Passe a se analisar. Se for necessário, procure esse suporte e entenda por que isso está te incomodando tanto. Né? Numa sociedade onde a gente tem também milhares de solteiros que têm medo de se relacionar, tem isso também, né, Padre? Está todo mundo meio medroso, meio, né? Okay. Compromissos definitivos. Dos compromissos definitivos, do sofrimento que eu quero evitar. Então, eu sofro sozinho, mas eu não quero sofrer junto. E aí, quando eu parto para o relacionamento e começo a sofrer, eu separo para, né, ficar mais fácil. Passe a se observar, então. E se é o teu caso, procure uma ajuda, procure uma orientação psicológica, uma orientação espiritual, da sua compreensão de papel. Né? Mas se coloque. E se para você não dói, ok, qual é o problema? Qual é o problema? E eu diria você mais, junto de você de 35 anos, tem mais um universo de mulheres de mais de 30 que também vivem essa mesma situação. Você não está sozinha. Talvez possa estar sozinha no seu setor, no seu trabalho, no seu departamento, mas você não é a única, né? E nem a que está sofrendo sozinha essa busca por alguém. Né? Eu vou deixar mais uma vez o contato seu aqui, para que essa pessoa, se quiser conversar com você depois. Okay. Então, pelo facebook.com/elaine.ribeiro-psicologia ou pelo e-mail diretamente, elaineribeiro@hotmail.com. elaineribeiro@hotmail.com. Porque, conforme você foi... Eu me contive aqui porque você foi abrindo janelas e eu querendo fazer perguntas, mas é um caso que precisa... Então, de uma intervenção, vamos dizer assim, acertativa. Sim, certo? E aí eu até diria, Padre, eu só faço um complemento frente a isso. No programa da semana passada vieram várias perguntas, e lá a gente falava sobre relacionamento familiar. Perguntas assim, extensas. Eu já faço aqui o meu pedido público de desculpas, porque eu tenho que parar e ler, às vezes 1, 2, 3 vezes, e algumas coisas eu não vou conseguir dar uma resposta tão assertiva, porque eu já disse isso algumas vezes, né, Padre? Porque tem toda uma dinâmica aí para ser dada. Então, para você que envia, até para essas pessoas, eu mandei, olha, eu estou respondendo, aguarde, né? Vou mandar. Então, está aqui, não está esquecido. Algumas já foram respondidas. Tá? Todas no teu coração. Obrigado. Então, obrigada, Padre. Leila. Padre, vou abrir 3 janelas. Ótimo, vamos abrir as janelas. As pessoas não querem ser identificadas. Uma a Fernanda nos apresentou, né, na hora do intervalo, de uma pessoa que perguntava como lidar com a traição.
Eu creio que deve ser uma pessoa casada, né? E uma mulher. Essa outra pergunta, como lidar com o drama da pornografia? Dos maridos que buscam a pornografia na internet, que também é uma traição, porém, e é um drama hoje na vida de muitas mulheres, de muitos casais, né? E outra que já chegou a uma certa idade, uma certa maturidade, e ela pergunta como lidar com a masturbação, né? Essa necessidade que o corpo dela pede, e ela não tem esse retorno. E como lidar? Vocês anotaram aí? Então, esses são esses 3 ramos aí da sexualidade. Eu divido aqui. Essa sobre a masturbação, nós vamos conversar com a Elaine no terceiro, logo depois. Mas sobre essa questão da traição, qual a postura da mulher, né? Porque a pergunta chegou para a Fernanda, a postura da mulher casada, católica, cristã, qual a postura dela diante de uma traição e sobre a traição virtual, vamos dizer assim, né? Então, essa eu divido para vocês duas. Tá. Padre, Sim. Desculpa, é só tipo assim, é como se a da pornografia é como se ela se sentisse inútil, ela não conseguisse satisfazer o marido dela, como se ela não conseguisse alcançar as necessidades do marido. E que o marido precisasse dessas coisas externas. Ok, essa Bia, aqui chegou para você. Ela não quis se identificar. Não, ela se identificou. Se identificou, identificou. Mas eu prefiro é melhor, né? Ok, então qual que é a postura da mulher cristã frente à traição? Olha, depois a Bia complementa. Eu vou transitar assim, acredito eu que quando Jesus disse perdoai 70 vezes 7, né? É um desafio muito grande para você que enfrenta isso, que enfrentou, né? Porque você se sente ali naquele momento assim, onde foi que eu falhei, né? O que aconteceu? Por que chegou a isso? E aí a igreja diz do perdão, eu preciso perdoar, mas como que fica isso, né? Primeiramente, acredito assim, é preciso analisar cada caso, né? Eu já pude atender várias pessoas que vieram compartilhar comigo, assim, esposas também, mães e tudo mais. Acredito que cada caso é um caso, porém, assim, é preciso avaliar a quantidade de coisas que o seu marido acertou, que ele fez de bom, que ele de fato te amou. Uma pergunta que você precisa fazer, será que você não esteve um certo tempo ausente, principalmente naquilo que é questão da vida sexual, né? O padre José Augusto, ele gosta muito de falar nos atendimentos com os noivos, namorados, né? Que a mulher, quando ela se casa, ela tem que entender que a questão hormonal do homem é uma necessidade muito maior do que a dela. E que, hora ou outra, ela também precisará suprir essa necessidade, mesmo que ela não queira. Então, uma outra questão, né? Procura fora, será que não faltou um pouco dentro? Não sei, como eu disse, cada caso é um caso. Não justifica, entende? O adultério é um adultério. Porém, se ele acertou tanto e nisso ele falhou e ele está arrependido, quer retomar, quer uma vida nova, será que não vale a pena perdoar? Será que não vale a pena lutar? Será que não vale a pena, mais uma vez, se reconciliar? São reflexões, né? Como eu disse, acredito eu que não é fácil. Já vi vários casos familiares também, porém eu sei que é possível, até mesmo uma restauração. Né? Porque para Deus nada é impossível a partir de uma decisão sincera de coração. Eu queria falar, antes de mandar para a Bia, da pornografia, porque eu atendo muitos jovens sobre pornografia, não é só entre casados. Eu acredito que chega no casamento porque aqui não viveu a castidade, o autodomínio, o autocontrole, a purificação, é uma consequência história no casamento. João Paulo II, na Teologia do Corpo, ele vai dizer uma frase Teologia do Corpo, o que filha? A teologia do corpo é um estudo sobre o corpo humano, o amor humano, né? O amor do homem e da mulher, não só entre casados, mas celibato, num todo. Você pode se aprofundar, tem vários, na verdade são mais de 130 catequeses do Papa, mas como ele é muito filosófico, né? Fala bonito, mais difícil, eu recomendo para você, indico um que tem na editora, tem vários, editora Canção Nova, né? É só você lá, loja.cançãonova.com, digitar ou no Google, você vai encontrar. Teologia do corpo para iniciantes, enfim, pode se aprofundar. Ele vai dizer assim, o problema da pornografia não é que ela mostra muito da mulher, mas porque ela mostra muito pouco da mulher.
Então, a pornografia, ela vai mostrar, primeiramente, ali toda uma ficção, todo é muito comum, né? Vem muito isso dos Estados Unidos, um show ali, mas ali tem uma injeção, tem medicamento que é injetado na veia, tem uma série de recursos e técnicas, e até mesmo agressão e violência por detrás, que não é demonstrado. Né? Então, claro e óbvio que se você é viciado na pornografia, você não vai se satisfazer na cama com seu marido, com sua esposa, porque você está viciado por algo que não existe, é inexistente. Então, você vai sempre procurar por algo que não existe. Está entendendo? E pior, não mostra da personalidade, do ser, do caráter, como eu disse, né, da mulher. Mostra ela como um objeto sexual, onde eu uso, me satisfaço e ali eu jogo fora. Então, assim, o João Paulo II falou essa frase justamente quando, na época, a Playboy começou a ser um boom, um estouro, né, foi onde eles foram encontrando a indústria financeira, e ele levantou com a teologia do corpo, dizendo do verdadeiro amor. Então, para você que é jovem, eu indico para você a castidade, o autodomínio e o autocontrole, para que você não sofra no seu casamento. Mas aí a Bia vai poder falar bem melhor. Como lidar com essa realidade, Bia? Uma vez que não só a pornografia, mas tudo que é internet, que é uma faca de dois gumes e você usa como você quer, né? Quando a internet entra, eu vou até aprofundar um pouco mais a pergunta que foi feita. Como a internet, qual que é a postura da mulher quando a internet está entrando para separar? Não somente nas pornografias, mas no site de relacionamentos. E como é que essa mulher, para resgatar o marido, como é que ela tem que fazer? Existe receita? Claro que não existe. Mas se fosse você, Bia? Nossa, agora deu o Ricardo Sá aqui. Fez igualzinho o Ricardo, né, Leila? Olha, gente, a gente ri, né? Mas as coisas são sérias, né? A traição é uma ruptura, né? Trair é fazer uma ruptura de relação com uma pessoa, né? Seja em que instância for, né? Pornografia é um vício, a masturbação é um vício. Todos nós temos os nossos vícios, né? Quem não os tem? O que fazer? Se aproximar da pessoa e não focar no vício. Buscar virtudes para combater os vícios. Quando eu escuto essas pessoas, como eu estou escutando você que fez essa pergunta, não sei quem você é, eu me coloco no seu lugar. E penso assim, que não deve ser fácil, mas é possível se você olhar a pessoa que é o seu esposo, que é a sua esposa, porque pode acontecer dos dois lados. Porque se nós focamos o nosso olhar para o problema, para o vício, a gente sai fora, né? A gente abandona, não é verdade? E isso exige de nós virtude, com certeza. E aqui eu não estou falando religiosamente só, porque o homem, mesmo não sendo católico, apostólico, romano, ele é capaz de transcender. Independente se você tem religião ou não. Existe em você a capacidade dessa transcendência. Então, nesse caso e nesses outros casos da pornografia, constatar que é um vício e se aproximar da pessoa que está do seu lado, porque na internet ela não está, como a Fernanda trouxe. Eu acho que esse é o ponto-chave, porque muitas vezes, quando, não somente neste pecado, mas o nosso grande problema é quando nós encontramos o pecado de alguém, nossa tendência normal é se afastar. Mas até dentro do que nós estamos vivendo como o ano da misericórdia, o ano jubilar da misericórdia, o que é a misericórdia? É nós termos a coragem de colocar a nossa vida, o nosso coração, na miséria do outro. Então, dentro disso, aproxime-se do seu marido, porque aquelas que estão no virtual não vai se aproximar dele. Você pode se aproximar dele. Obrigado, Bia. E eu quero fazer um convite, nós já estamos terminando, a minha diretora já está ali falando, para de falar, Padre Anderson, então nós vamos parar de falar daqui a pouquinho. Oh, padre, Mas só um minutinho. Sim. Eu só queria agradecer o casaco preto que ela me emprestou.
Porque só para entender que eu estava com frio, foi uma gentileza dela, né? Olha só, gente, o universo Alguém feminino- perto de mim viu a minha necessidade, né? Ela foi sensível. Isso é bonito, é da mulher e do O homem também. universo feminino também é caridoso. Então, Você estava com frio. e teve que vestir. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero fazer um convite a você. Está se aproximando um dos acampamentos mais belos que nós temos, o acampamento da Semana Santa, de 23 a 27 de março. Esse acampamento, claro que não substitui o seu participar, a sua vida ativa na sua paróquia, mas uma vez você pode vir participar conosco. De 23 a 27 de março, teremos todas as atividades próprias da Semana Santa, com pregações, louvores, adoração, as celebrações, e começaremos na quarta-feira já com a procissão do encontro e o sermão das 7 palavras. Então você é o nosso convidado especial para viver este que é um dos mais belos acampamentos da Canção Nova. Para você que quer mais informações, eventos.cançãonova.com, ou você pode ligar diretamente pelo 0, código da operadora 12 31 86 26 00. 0 12 31 86 26 00. Eu agradeço de maneira especial a cada uma de vocês que veio. Leila, que voltou, seja sempre bem-vinda. Obrigada, né? padre. Bia, bem-vinda sempre também. Primeira vez comigo. Contigo, né? Foi Mas ótimo. você também já é uma pessoa bem conhecida deste programa, seja sempre bem-vinda. Fernanda, que seja a primeira de muitas. né? Você já me entrevistou, eu tive a honra de te entrevistar hoje. Obrigado, que Deus abençoe você. E a Elaine também, seja sempre muito bem-vinda. E eu não esqueci ainda a proposta de um dia você estar aqui, sentada nessa cadeira. Muito obrigada. Vamos ficar em pé e vamos pedir a bênção de Deus, mas de maneira especial deixei para o final, porque eu quero fazer a homenagem à mulher que... Dizem por aí que o padre não tem mulheres. Eu tenho uma em especial, aqui na terra e uma em especial no céu. No céu, a minha mãe, mãe do céu, mãe santíssima. E aqui na terra, a minha mãe que me gerou, que me fez, que me concebeu, que me trouxe, a senhora mãe, muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a você, mulher, seja uma mulher santa. Muito bem.